Olá, aluno. Aqui então o professor Renato Martins, mais uma questão da SpaceX 2022. Então, temos aqui uma questão que fala sobre blocos econômicos. Então, vamos pegar ali, né? Com o mundo globalizado e com trocas de fluxos cada vez mais intensas, o surgimento de blocos econômicos para facilitar os acordos entre as nações é cada vez mais necessário. Sobre blocos econômicos, podemos afirmar que... Então, vamos já trabalhando aí em cima das afirmativas. Essa questão pode ter trazido um pouco de dúvida no Guerreiro aí pelo seguinte. O NAFTA foi um acordo revogado durante o governo do Donald Trump e foi substituído pelo um novo acordo, o USMCA, né? Estados Unidos, México e Canadá. Então, sim, os mesmos integrantes com algumas regras diferentes. Então, pode ter trazido ali um pouco de insegurança, pegar já uma primeira afirmativa da questão trabalhando no NAFTA, que é um acordo que já foi superado pelo USMCA. Mas vamos à análise da afirmativa, né? Então lá, o NAFTA foi assinado pelos Estados Unidos, Canadá e México e entrou em vigor em 94. Até aí tá ok. O NAFTA propõe uma zona de livre comércio. Zona de livre comércio é o nível mais comum, né, entre os blocos econômicos. E o NAFTA sempre foi utilizado como um exemplo, né, na maioria das aulas, aí, como uma zona de livre comércio. Então lá, aqui tem como objetivo a liberação de fluxos de mercadorias e de capitais dentro do bloco, ponto. Apesar do NAFTA ter sido revogado pelo USMCA, a afirmativa está inteiramente correta. Então, não tem nenhum erro aí, nenhum equívoco dentro da afirmativa. Então, a gente não pode desconsiderar a afirmativa porque o NAFTA deixou de existir, porque ele nem faz essa referência, ele não cita nada dentro dessa perspectiva. Então, uma afirmativa aí que a gente deve considerá-la. Aí, na segunda afirmativa, né? A União Europeia é um bloco que adota o mercado comum. Veja só, o mercado comum, pela União Europeia, ele já foi superado, né? Hoje, a União Europeia é uma união monetária, então o mercado comum já é um estágio que ficou para trás. Mas não dá para eliminar a afirmativa só por isso, porque ela continua tendo características de mercado comum com níveis superiores, que é a questão da união monetária. Então lá, um mercado comum que visa a integração total dos países membros com a padronização de legislação, livre circulação de pessoas e de mercadorias. Dentro do que se refere a características de mercado comum, faz sentido. Então lá, a União Europeia, em 1999, passou a adotar o euro como moeda única. O euro, em 99, ele passou a ser adotado dentro do sistema monetário, só que ele passa a circular na mão das pessoas, né, fisicamente, em 2002. Então a gente tem esse ponto aí, como ele não especifica nada também, a gente poderia considerar. Aí, o que traz um tom inadequado para a frase, né? Tendo sido adotado por todos os membros. Então, o que acontece? Os membros em questão, quando o euro passou a ser adotado no bloco, ele não foi amplamente adotado. Por países como, por exemplo, a Inglaterra, que já nem faz mais parte do bloco, não adotou, a Dinamarca também não adotou, a Grécia fez um sistema misto, né, que ainda continuou usando a moeda local deles, que é o dracma e o euro. Então, assim, não teve uma totalidade. E aí a gente tem que considerar também o quê? Os novos membros também não puderam adotar ainda o euro como moeda padrão. Porque existe todo um processo, uma transição para que se chegue na perspectiva favorável para chegar no euro. Então, quando ele coloca ali, né, que todos os Estados membros passaram a adotar o euro, então aí a afirmativa vai ficar inadequada, então essa seria uma afirmativa errada, então não podemos considerar aí a 2. Aí na terceira afirmativa, ó, o Mercosul foi criado por meio da assinatura do Tratado de Assunção em 91, até aí tá tranquilo. Então, Tratado de Assunção em 91. O objetivo inicial era estabelecer uma união aduaneira. Se você pegar aqui, ó, o contexto do nome, né, Mercado Comum do Sul. Mercado Comum é um nível de integração regional que está acima da União Aduaneira. Então, só para a gente relembrar, né? A gente tem a Zona de Livre Comércio, a União Aduaneira
e o mercado comum. O mercado comum, que como a afirmativa anterior citou, ela busca ali padronização de legislação, livre circulação de pessoas e de mercadorias. O Mercosul não tem ainda essas características, mas ele foi criado inicialmente para ser um mercado comum e não uma união aduaneira. Então essa questão já começa a ter alguns problemas, essa afirmativa. Aí continuando na frase. Com a criação de uma tarifa externa comum, a TEC, que é uma característica da união aduaneira, né? Após a assinatura do protocolo de Ouro Preto, o bloco econômico passou a ser uma zona de livre comércio. Aqui um outro problema na afirmativa, que a zona de livre comércio ela está num nível de integração abaixo da união aduaneira. Então não tem como ele ser uma união aduaneira, ser criado como uma união aduaneira, depois ele evoluir para uma zona de livre comércio, ou seja, ele estaria regredindo. Então a afirmativa aqui em questão está errada. Aí vamos lá, a última frase aqui da questão. A SADC, né, SADC, Comunidade de Desenvolvimento da África, foi criada em 92. Esse aqui é um tipo de bloco muito pouco explorado nos conteúdos, inclusive, se a gente for folhear os livros, até mesmo do edital, né, previsto em edital, é um bloco muito pouco comentado. Por quê? Ele foi criado em 92, apenas ali nesse foco, né, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Ele não era um bloco, ele passou a ser um bloco apenas em 2008. Então, de certa forma, é um bloco novo, né, recente, né, porque a maioria dos blocos foram criados lá no contexto do início da década de 90. E aí, por mais que ele tenha sido iniciado na década de 90, ele só passa a ser um bloco de fato em 2008, ó, foi lançada a área de livre comércio da SADC. E desde então vem se ampliando a lista de produtos com tarifa zero. Por quê? Dentro da zona de livre comércio, os países eles podem fazer um acordo referente a produtos específicos, né? E isso aí vai sendo ampliado conforme o interesse dos países. Então, essa afirmativa é uma afirmativa correta, porém é um bloco econômico um pouco comentado, pouco revisado na perspectiva de conteúdo, mas está dentro da perspectiva, então a frase correta. Então a gente tem como frase correta, né, A1 e A4. E aí a gente vai no contexto ali, alternativa 1, a frase 1 e 4, então alternativa letra B, que estaria correta. Então é isso. Valeu!